amigos e minhas amigas aqui do Bate-Papo do Varejo. Hoje eu estou aqui com meu amigo Caio Carmack, que vai trazer muitas coisas boas para a gente aqui, trazendo muitas novidades nessa série da NRF. E para você ainda que não compartilhou aí, já vai compartilhando. E para você também que não deu like, já vai dando like aí, vai apertando o dedinho aí mesmo. Para você que está na plataforma aí do Spotify, do Deezer, da Amazon Música, aí vai dando também as estrelinhas para a gente. E nos comentários, no chat, vai conversando com a gente aqui. Com certeza eu vou direcionar para o Caio, para que ele possa estar aqui debatendo com a gente. Caio é um grande amigo, eu tenho uma apreciação para esse cara, acompanho ele, um tempão. Conseguir esse espaço na agenda para estar aqui. Você vai subir a régua ou depois para entregar vai ser difícil pro meu lado, hein? Você vai subir essa régua, vai ficar vendendo peixe. Aí ele é o cara. E eu quero que ele compartilhe com a gente aqui, com você, sobre a feira NRF, né? Ele esteve lá presencial com os amigos lá e vai falar um pouquinho disso também, que também vai compartilhar com a gente aqui também no Bate-Papo do Varejo. E eu vou já pedindo para você, para aí nos comentários, estar conversando com a gente sobre os temas que você gostaria que a gente estivesse trazendo aqui para você, debatendo com você. Caio, muito obrigado por estar aqui comigo, cara, trocando essas ideias e falando um pouco dessa expertise que é o varejo. Valeu, meu irmão. Pô, meu amigo, muito obrigado. Obrigado pela calorosa recepção e apresentação do meu nome, cara. Mas, Ederson, nós somos guerreiros antigos desse mercado, brigando há anos nessa história aqui de trazer conteúdo. Tu é um lutador do meu lado dessa história aqui, né? Eu estou há 25 anos no mercado de varejo, batendo aqui, criando conteúdo e tal. Criando conteúdo talvez não seja 25, né? Eu demorei um pouquinho para escrever, mas pelo menos aí os últimos 15 anos tentando criar algum tipo de conteúdo para o varejo, trazer informação, tentar revolucionar isso no mercado. E, pô, é um prazerzaço estar contigo no podcast aqui e a gente bater um papo aqui sobre NRF, Nova York e Brasil, né, cara? O mais legal de olhar para Nova York é, o que essa porcaria toda reflete aqui no Brasil quando eu falo do meu negócio aqui? Seja lojista pequeno, médio, qualquer segmento. O importante é o que vai acontecer aqui. Eu acho que tem muita coisa que já está acontecendo, que isso vai ser legal para a gente conversar. É isso aí mesmo que eu acho que esse bate-papo, né? Esse toque aqui que a gente vai sempre toca a bola para cá, toca para lá, e nós vamos sempre estar debatendo aqui, falando um pouquinho dessa expertise sua, trazendo isso aqui para a gente, para o Brasil. Mas antes disso, Caio, o Caio não nasceu simplesmente assim no varejo do nada, né? Como é que você foi cair nessa seara aí, que é aqui, ó, fala assim, né? Bateu aqui na veia uma cachaça esse varejo aí. Como que você foi cair aqui, cara? É o bichinho no sangue, né, cara, do varejo. A gente fala, o bichinho do varejo morde você, já era, velho. A gente brincava disso lá atrás. Você pegou, já era, não sai mais do sangue, cara. Cara, minha história com o varejo é uma história engraçada. A minha mãe se aposentou recentemente no varejo com mais de 50 anos de carreira nesse mercado, né? Trabalhando até os últimos dias como gerente de loja, né? Em material de construção, que é da onde eu fui oriundo também. Eu confesso para você que quando eu era mais novo, criança, adolescente, eu detestava a profissão da minha mãe. Porque tinha uma mãe que trabalhava de final de semana, de feriado, de domingo. Pô, não é legal para uma criança isso, para um adolescente. Nunca é legal, né, cara? Então, a mãe dos outros, dia das mães, estava lá. Minha mãe estava correndo que 2 horas tinha que abrir loja, né, cara? Tinha que bater o cartão. Então, nunca foi um mundo que me brilhou os olhos. Tanto que eu acabei indo para outro mercado. Eu gostava muito de desenhar, sempre gostei de desenhar. E, cara, acabei me encaixando na arquitetura, olha só. Eu sou um arquiteto, para muita gente que não sabe, eu sou um arquiteto urbanista, né, cara? Me formado como arquiteto urbanista. E, cara, comecei caí de paraquedas, caí direto no escritório de comunicação visual como estagiário da minha amiga Leonice, que eu amo de paixão ela, cara. E comecei a trabalhar com comunicação visual dentro do varejo, que era a parte de design de arquitetura que eu adorava, e comecei a me interessar mais pelo design do que projeto arquitetônico, tá? Essa parte, e comecei a namorar comunicação visual e comecei a me criar com isso, e dali, cara, começou meu namoro com o varejo. Nessa época, como estagiário, eu fazia projetos ali para a área de material de construção, Conibra, Madeirense, né, cara, um monte de cara que tinha nessa época forte. Fiz parte do extinto Uemura, que deixou saudade aí no material de construção, fiz parte do time de merchandising, era o pupilo do Marcelo Botton, já falecido, que era um cara fantástico nesse mercado, o carinho dele fantástico, assim, tenho uma honra de falar que eu sou um pupilo dele, tô até um pouco emocionado quando eu falo isso, né, cara, e dali fui para outros mercados, cara, eu fiz parte do primeiro time da CIC,
né, junto com o Jorge, que hoje é o presidente do ID20, do Desenvolvimento do Varejo, é um grande amigo que eu tenho, hoje tenho a honra de ser amigo dele, cara, e foi o meu presidente na época lá, nessa história toda. Namorei com o escritório de arquitetura, fui pagista de publicidade, aí passei pelo Gary Retail, que foi uma escola de branding para mim, para entender de marca. Fui para a Virtual Gate, onde eu comecei esse namoro com tecnologia, que a Heloísa sempre foi uma amigona minha de infância, e falou, cara, eu trabalho com tecnologia, cara, eu sou dentro da empresa, mas preciso de alguém que entenda varejo. E você está bem conectado, está trabalhando bem nesse mercado, e aí? Eu falei, já aprendi arquitetura, vamos embora aprender varejo, tecnologia. Vamos ver tecnologia, o que acontece, se não der certo, tá aí, cara, entrei em tecnologia tanto quanto o varejo, mas numa pegada menos bits e bytes, cara. Eu gosto de entender o macro de tecnologia, da tendência, do que está transformando. Então, hoje eu tenho um pouco de visão completa. Eu consigo enxergar a loja, no sentido da arquitetura, a identidade de marca, o comportamento do consumidor, inclusive a tecnologia que está mirando. Então, isso me dá uma visão um pouco mais ampla, né, de olhar em vários escopos diferentes. Quando eu escuto sobre novidades, sobre tecnologia, sobre consumidor, costumo entender um pouquinho melhor quem que é esse cara hoje, o que esse cara está buscando. Cara, vou fazer um recorte aqui na tua fala, você fala assim, poxa, minha mãe estava ali, eu não queria nem mexer com varejo, não, né? O cara depois se apaixona, não tem jeito. Mas você traz um recorte aí que muitos aqui que nos acompanham no bate-papo do varejo têm essa dor, tá? Eu falo muito, tem alguns bate-papos do varejo aí com grandes profissionais, Walter Braga, outros profissionais trazendo sobre a questão da sucessão familiar, né? Exato. E aí a rejeição de muitos jovens quando se fala do varejo, porque o pai trabalha pra caramba, a mãe não tem férias, tem uma prisão, faz sentido, né? Eu acho que você traz isso um pouco pra gente. Total, acho que total. E eu acho que também isso muda, é engraçado. Eu conheço muito dono de negócio ao longo desses anos, assim, que tinha uma questão de o filho não estar interessado e, de repente, por uma questão de sucessão, por uma questão de herança, por uma questão de passagem de bastão, entrou no mercado e hoje o cara adora isso. Né? Legal, né, cara? E por que ele se apaixona? Porque realmente o varejo faz a gente se apaixonar, né? Mas ele precisa experimentar isso de uma forma legal, né? Também. Mas também tem um outro ponto que eu acho importante, tá? Há uns 15, 20 anos atrás, sim, quando a gente olhava essa molecada entrando, eu falo molecada porque eu também era molecada. E quando a gente olhava o pessoal novo entrando nessas gerações, cara, tinha muito conflito. Então, a gente está falando aí por volta dos anos 2000 e começo da era aí do Frederico Trajano na Magalu, sendo trainee, indo para fazer Kellogg lá fora, tal, MBA, a época que todo mundo sai para fazer MBA de alguma coisa, tal, tudo. Eu acabei fazendo MBA nessa época pela GV. Então, assim, tinha uma roda. Mas o pessoal que fazia, seja estudar fora, estudar para a universidade, porque o pai não teve a oportunidade de estudar e mandou o filho estudar, que é a educação que não teve e tudo mais, tal. Mas quando esse filho retornava ao negócio, ele não tinha autonomia. Tá? Então, assim, não, pera lá, filho, olha, é legal a tua ideia, mas faz 20, 30 anos que eu faço as coisas do mesmo jeito e acho que não está na hora de mudar. E o varejo é muito receoso de transformação e de mudança até hoje. Até hoje, né? Mas o que você vê hoje no varejo é uma geração nova chegando com muito mais autonomia. Os antigos decisores das empresas hoje entendem que eles já não conseguem mais acompanhar o ritmo de mercado. Né? E até os casos de sucessão que foram bons, tem a sua estabilidade. A própria Magazine Luiza, o Fred revolucionou a empresa. De fato, se estivesse na Luiza no toque, até que foi um momento de troca, foi um momento de baixa dela, se não tivesse inovação no momento com o Fred, realmente eles teriam amargado aí, provavelmente não estariam mais no mercado hoje. E tem vários casos assim, né? No mercado de supermercado, que eu sei que é um mercado forte, se atua, a gente tem a Fernanda Dalben, que eu sou fãzaço dela. Conheço ela antes dela se tornar o colosso que ela se tornou. E o grande case dela, que eu fiquei assim, fã dela, very fã, que quando começou a pandemia, estava todo mundo desesperado, sem fazer nada. E ela, no tamanho que ela tinha, porque era um mercado pequeno, embora de grande sucesso, cara, saiu fazendo drive-thru, live e-commerce, coisa que hoje está mais fácil fazer, mas ela saiu carpir no mato, abrindo terreno, entendeu? Tem outras, a Carol Babadeira no Rio, a menina fantástica no TikTok, a Daniela Lacerda lá do Corujão, né, cara? Então, uma galera também é de novo, numa outra pegada, sabe, assim, fazendo, e o pessoal tá entendendo que tem que ter essa galera fazendo coisa nova, porque já não tá na mão de quem tava tocando o barco da maneira tradicional, continuar no negócio. Isso é legal. Então, acho que a pessoa tem se empolgado um pouco mais com o varejo,
no sentido que eles têm um pouco mais de autonomia hoje para realizar alguns projetos, vamos dizer assim. E essa autonomia faz com que a gente tenha outro viés, né? Outro olhar para dentro do varejo. Trazendo um pouquinho disso, a gente percebe que a mudança, ela sempre aconteceu, né, Caio? A gente sabe disso, que ela sempre aconteceu. A velocidade dela... Talvez não tão rápido, é isso que eu falei. A velocidade dela que modificou demais. Exatamente. Acho E acompanhar essa velocidade é o que a gente sempre está aqui em debate. Fala, poxa, como é que a gente consegue acompanhar? Delegando, é claro, né? Podendo aí compartilhar com outros profissionais, formando equipes que possam nos apoiar. E a gente sabe da grande dificuldade hoje dentro do varejo, quando se fala de mão de obra, e eu sei que você vai trazer isso até da NRF, porque parece que foi um ponto que foi muito abordado lá, mas, ou seja... Tá batendo aqui também, viu, velho? Não, aqui nem se fala o tanto que o povo está falando com relação a isso. Como que se pensa nisso, essa modificação, né, de comportamento? Ou seja, a mudança sempre aconteceu, a velocidade é muito rápida, e hoje eu preciso de braços para isso, né? Como é que você vê o varejo nesse sentido, cara? Cara, primeiro que eu acho que assim, qual que é o jeito de pensar, no termo em inglês bonito, o mindset dessa história toda, tá? É escutativa. A gente tem que estar aberto ao novo, tem que estar aberto a... Tem uma frase que eu uso, Anderson, que eu gosto muito, que eu falo assim, cara, antes de aprender, antes de estar preparado para aprender, a gente tem que estar preparado para desaprender. Muito boa. Porque o desaprender é muito mais difícil do que aprender. Porque eu posso lá assistir uma palestra, um evento, fazer curso, mas se eu não tiver a fim de desaprender, cara, esquece. Desaprender é jogar para fora aquilo que você aprendeu, cara. Entender que talvez tudo aquilo que você aprendeu em 30 anos de carreira não sirva para nada. E eu tenho um baita de um orgulho de dizer para você que eu tenho completa consciência que daqui 2 anos tudo que eu estou falando hoje é lixo. Nós vimos isso agora, cara, na pandemia. Já se jogou tudo fora. Mas não aqueles podcasts tudo isso. da pandemia já foi tudo embora, não dá nem para repetir mais. Pô. A gente tem que abraçar um momento, cara. E eu acho que isso que a gente tem que entender, que a gente vai ter que abdicar de muita coisa para poder surfar nas coisas novas que estão vindo, entendeu? Nós vamos ter que abdicar de hábitos, de processos, de maneiras de fazer. Não que se tenha que jogar tudo fora, sempre sair fazendo novo, tem que tomar cuidado, tem que avaliar, tem que testar, tem que sempre tomar cuidado, né? Para não sair fazendo maluquice nessa história e quebrar. Mas a gente tem que estar sempre com a mente aberta, cara. Eu acho que a mente aberta é o primeiro caminho para você conseguir entender o que está acontecendo. Desbravar, TikTok é a molecada de dancinha, tô fora do negócio. Vai ver o estrago que a galera tá fazendo em venda, cara. Vai ver o estrago que tá fazendo em venda de marketplace hoje, ofertando produto com conteúdo, cara, e é uma coisa viciante. Depois você entra naquele negócio, esquece a dancinha. Dancinha, 5% que tem lá é conteúdo de dancinha. Cara, eu adoro conteúdo culinário, humor, negócio, cara, tem um monte de conteúdo legal. A partir do momento que você gosta de uma coisa, o algoritmo vai jogar você para ver aquelas coisas. Não, mas saindo do TikTok, mas falando de inovação de maneira geral, eu acho que é isso. Observar, escutar e conversar. Cara, conversa com o teu cliente. As pessoas não conversam com os clientes. As pessoas não entendem a dor do cliente, não escutam ele. Então, ter uma escuta ativa com o teu consumidor, com o teu colaborador, com o teu distribuidor ou fornecedor de produtos, ou seja, com a tua cadeia inteira, com o teu ecossistema inteiro, todos os stakeholders, como a gente fala bonita, né? Ainda não falando, mas a gente entender todo mundo que faz parte do nosso redor e conversar, articular com essas pessoas. O varejo, embora toda a complexidade do momento, ele é muito simples ainda, cara. Entendeu? O varejo, eu tenho, só para botar um ponto, eu falo assim, ó, sobre comportamento de consumo, né? Você acredita se eu te falar que a gente não mudou nada nos últimos anos, como consumidor? Não, aí conta mais aí, vai lá. Não, a gente não mudou nada. A gente comprava do mesmo jeito, a gente compra do mesmo jeito e vai continuar comprando do mesmo jeito. A única coisa que a gente quer como consumidor é pagar o preço justo e ter o serviço, o atendimento dentro de nossas expectativas. A questão é que a nossa expectativa é que mudou, não o consumidor. A expectativa que você tem mudou demais. Então, assim, cara, você vai num posto de gasolina, tiver 2 carros na tua frente da bomba, você vai em outro posto. Isso. Porque você quer ter atendimento rápido. Mas você não está perguntando o preço e tal, não sei o que. Você não. Cara, e a gente muda. Eu uso alguns exemplos fáceis disso. Pizza.
Você quer uma pizza quarta-feira à noite para matar tua fome, você vai no mercado e compra uma pizza barata para matar tua fome. Tua expectativa é matar tua fome. Você sabe que não vai ser a melhor pizza que você vai comer, mas ela é barata e resolve o teu problema. No final de semana, você quer a tua família, você vai comer pizza, mesmo SKU, tá? Mas você quer uma experiência naquela história. Tua expectativa. Quando você vai numa pizzaria, que é a tua pizzaria favorita, com a tua família, você tem outras expectativas. Entendeu? Então, assim, o que muda na gente é a nossa expectativa, não é a nossa maneira como a gente comprar. Se é numa tela ou falando com pessoas, juro, isso indifere, cara. Tem que ser atendido dentro do que eu espero daquele local. Ponto. Quando você traz isso, você traz um tema aqui à tona que é prestação de serviço ou produtividade, né? O que colocar isso na balança para muitos desses varejistas que estão nos escutando aqui tem dificuldade, né, cara? Total. Porque o que acontece? Ele fala o seguinte, poxa, se eu for para serviço, e muitos falam, não, eu quero serviço, mas ao mesmo tempo ele quer preço. Falei, cara, isso não se combina, porque você abaixou sua margem, automaticamente seus custos subiram, você precisa entender esse ponto de equilíbrio. Mas Sim. muitos desses que estão dentro do varejo, eles têm dificuldade de entender isso. É muito legal, poxa, olha, nós estamos fazendo aqui, estamos investindo, beleza. Mas como que está a Vamos sua... pensar. O varejista é muito preso a preço. Ele acha que preço é tudo. E eu Pois concordo que é. preço é um item importante do dia a dia, se não o mais importante, mas não é tudo. Vou te dar um exemplo bem clássico. Bem clássico. Chocolate Kit Kat. Uhum. Você acha em qualquer esquina. Sim. Não é o melhor exemplo, mas você vai numa Americana, você vai comprar 3 ou 5 barras por R$10. Tá Espero bom? que compre, né? Então não tem quanto tempo ainda, mas vamos lá. Mas você compra lá um monte. Engraçado é que o cara pega e vai lá no Morumbi Shopping, na loja de experiência da Kit Kat, e paga exatamente a mesma barra de chocolate, paga R$15 para ter a foto estampada nela. Cara, o SKU é o mesmo, cara. Não muda. Entendeu? Assim, então falando que é o mesmo chocolate. Quando você coloca esse serviço, você tem que ampliar o teu valor. Não tem jeito, o valor agregado tem que ampliar. Há uns 15 anos atrás, eu abri uma apresentação de varejo que eu falava muito mais de loja nessa época. O meu driver de arquiteto era forte nessa época. Sim. Mas eu mostrava 2 restaurantes lá, o Pé de Galinha e o Pied de Poulet, né? O bistrô, o boteco Pé de Galinha e o bistrô Pied de Poulet. Para quem não sabe francês, Pied de Poulet é pé de galinha em francês, né? Mostrava o Pied de Poulet. E eu falava um monte de coisa. E eu falava assim, cara, entre as coisas que eu brincava com a galera, né? Tá, eu falava assim, cara, aqui você paga Coca-Cola R$3, e tá mais ou menos. Aqui você paga R$10 na Coca-Cola no Pied de Poulet e tá dentro do preço. Sendo que é o mesmo caminhão que passa na mesma rua, entrega a mesma caixa, da mesma fábrica, da mesma envasada para o Pied de Poulet e para Pé de Galinha. Por que eu topo pagar 10 no que eu pagaria 3? Porque é o serviço, cara. É isso aí. Mas quando eu falo disso, é aquela questão, custos sobem também. Né? Às vezes o cara fala, não, poxa, que eu vou colocar isso. Eu vou ter um valor agregado legal, ótimo. Não quer dizer que sua margem teve uma margem de contribuição maior também, porque você também teve aumento de custo. O varejo não pode ser Excel, cara. O varejo tem que ser, no final do dia... Varejo não é Excel. O varejo não pode ser Excel. É por isso que até tem aquele livro, né? A Cauda Longa, né? Sim. Você deve já ter lido esse livro. Anderson, com certeza. O que acontece, cara? É isso. O que você precisa proporcionar, não é Excel, gostei demais dessa frase. Varejo não é Excel. Você precisa proporcionar outras linhas para que você... Um deles é o ponto de mix, né? De você fazer essas diferenças. Até acho que no final do mês o varejo tem que ser Excel. Ele tem que fechar a conta. Sim. O varejo que não fecha a conta também não presta. Uhum. Tá? Assim, não, mas é que tá linda a minha experiência, mas não fecha a conta. Então, bicho, não vai funcionar. Mas a gente vê modelos americanos que isso... E essa é uma prática que não está no Brasil. Quando a gente fala de serviço, o cara pensa muito em dar serviço gratuito. Sim, isso aí. Muito top. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com as coisas, entendeu? Então, assim, porque customização, personalização, ela pode custar como serviço e ser agregado sim, tá? 2 modelos de negócio que estão mudando desse driver de Nova York, de ter ido lá e visto tal. Sweet Supply. É uma marca de terno, que a ideia delas é entregar um terno de primeira linha, tá? Com corte, né, de luxo, tá? De mercado de luxo, mas num preço acessível. Que para o americano nós estamos falando em faixa de $500 a $700, tá? Sendo que o cara de luxo é $3.000 para cima, né? E o terno muito barato seria $100. Então, assim, ele fez uma faixa intermediária com o produto, ele não dá desconto o ano inteiro, não tem promoção, não tem Black Friday,
nota desconto, porque ele já tem na essência dele que ele faz o melhor trabalho possível para ofertar o menor custo possível. E qualquer serviço, ele bota o serviço na frente da loja, na vitrine, a máquina de costura com a menina, qualquer serviço é cobrado. Eu quero fazer um ajuste porque eu quero ajustar isso aqui, tudo bem, custa $10, tal, e isso é pago para as meninas, isso é pago e remunerado. Ele mostra de uma forma muito transparente a cadeia de valor dele, que ele não está ficando enriquecido com o serviço que está te vendendo, entendeu? E que você está pagando de fato apartado daquela pessoa. Isso é muito legal. Outro modelo desse, Camp, é uma loja de brinquedo, que na verdade não é uma loja de brinquedo, é uma loja de brincar. Para quem não conhece a case, vale pesquisar, CAMP Camp, vale pesquisar. Ela nasceu com o projeto de o que nós vamos fazer com nossos filhos numa tarde chuvosa de final de semana, né? Então é para você levar as crianças brincar, tem workshop, tem oficina de massinha, tem tudo lá. Serviços hoje nessa loja são cobrados como festa de aniversários, workshops, já equivale a 30% da receita do cara. Então, assim, dá para fazer. É isso aí, cara. E você paga por esse valor, é o que você falou, né? A entrega é grátis aqui no Brasil, né? Poxa. Mas eu falo uma coisa, você quer ver como o mercado está viciado do lado errado? Já falei. Uma das maiores transformações que a gente passou, Ederson, agora, no momento, é que a gente está pagando mais para aproveitar melhor o tempo. Provavelmente, o teu modo de comprar no marketplace, dentro do alinhado da expectativa, mudou. Com certeza, no começo das pessoas era comprar pelo menor preço possível. Para muita gente, hoje é quem entrega mais rápido. Mais rápido, isso aí. E a gente está disposto a pagar mais reais para receber mais rápido. Eu vou confessar um negócio aqui muito legal para você. Eu conto essa experiência. Eu que sempre fazia as compras aqui do supermercado, de casa, eu sempre acompanhava, gostava de acompanhar, porque eu adoro supermercado, varejo em si, né? Se tem que ir para uma loja, a minha esposa fala assim, sai de férias, onde você vai? Espera aí que eu vou só dar uma rodada nas lojas aqui, depois nós vamos começar as férias aqui. Mas eu comecei a perceber que não havia na lista papel higiênico mais, na lista de compra. Falei, o que está acontecendo? Então, minha esposa falei, aqui eu tenho 3 mulheres, papel higiênico que não falta de consumo aqui. Ô, Luciana, o que está acontecendo aqui? Não, agora eu compro aqui, no aplicativo, né, numa plataforma dessa, e aí o que acontece? Mas espera aí, papel higiênico não chega. Eu falei, não, eu compro de manhã, de tarde já está aqui. Então, o que se tornou diferente para ela. E eu olhei aquilo e falei, cara, isso foi bom demais, eu já não preciso mais nesse item dentro de uma loja de supermercado. Sabe, você comprar a fruta para você escolher, a carne para você escolher, as coisas que você talvez gosta ainda de pegar o melhor e selecionar, né, para não confiar num terceiro selecionando para você. Com certeza. Eu achei isso. Por isso que eu falo, muda a expectativa da gente. O que é comum? Muda, é o que você falou mesmo. Eu tenho uma brincadeira que eu faço quando eu falo um pouco dessas questões de marketplace, de experiência de loja física, que eu falo que é o fator popô. Conta aí, o que é fator popô? O fator popô é muito simples, cara. Se você não tem um real motivo pelo qual o teu consumidor levanta o popô da cadeira para ir comprar na tua loja, esquece. Tu vai ser enterrado pelo marketplace, tu vai ser enterrado pelo aplicativo. Porque se tua loja é sem graça, não tem experiência nenhuma, é simplesmente transacional, as pessoas precisam lá para comprar um negócio para ir embora, elas vão pegar um aplicativo que entrega. Cara. Eu vou te dar um exemplo disso aqui em São Paulo, para ser claro sobre isso. Jurassic Burger, eu adoro citar esse case. É uma hamburgueria em São Paulo que ela foi inspirada no Jurassic Park. Tem uns filmes, o livro do Jurassic Park. E o cara conseguiu a licença oficial do Estúdio Universal para ter os dinossauros e os carros em escala 1:1, fidedigno, aprovado pelo Estúdio Universal. Então, só storytelling é fantástico. Isso é que legal, quero conhecer. E se eu tiver na porta dessa hamburgueria, que leva horas, às vezes, de fila, tá, para entrar, se eu estiver na porta e abrir meu iFood, eu vou ter um monte de lugar vendendo hambúrguer mais barato, mais caro, de outro sabor, total, mas ninguém vai me entregar a experiência de estar lá. A experiência de estar lá, porque eu acabei de falar para você um negócio que você não me perguntou, tá, mas e o hambúrguer é bom? Você perguntou por quê? Não, cara, eu quero ir lá, cara. Eu quero viver a experiência, cara. Eu falei do Kit Kat aqui para você, e talvez quem não conhece fala, pô, ouvi falar que tem uma loja de Kit Kat que eu faço a foto no chocolate, que legal, vou lá ver. Então o cara não tá comprando Kit Kat, ele tá comprando foto no chocolate. Então a gente tem que falar,
Não existe uma resposta certa para todo mundo. Não existe a bala de prata que resolve o problema de todo mundo. Mas o varejista precisa sentar em cima da marca dele e estudar o que ele pode fazer para trazer o cara dentro da loja dele. O que ele vai fazer para quê? E eu estou falando de varejista de supermercado, de magazine grande, mas eu estou falando da lojinha de bairro que vende roupa da mulher na cidadezinha interior. Por que ela não faz uma reunião com as amigas, um chá, uma coisa? A gente acabou de ver uma loja da Nike no bairro, lá em Nova York, de bairro. Cara, a primeira coisa da Nike, né? Nike, marca global e tal, é uma cortiça na porta da loja, escrito "Conheço o time", com a fotinha Polaroid, com um papelzinho falando o que o cara gosta de fazer, aquele esporte como ele vai, com o time inteiro de vendedor colocado com um pinzinho. Que legal. Zero tecnologia, R$0, investimento puro. Por que eu não conto história dos meus funcionários? Quem é a caixa que me atende? Quem quer uma curiosidade sobre a caixa, sobre o meu vendedor, alguma brincadeira? Para que quem não compra se simpatize e fala, pô, eu ouvi falar que você adora de livro, biografia, eu também. Começa a bater papo com o teu vendedor, começa a se engajar, começa a ganhar preço pelas pessoas nessa história toda, entendeu? Eu acho que a gente tem muito a desenhar, que eu acho que, mesmo que eu tenha colocado algumas fórmulas aqui de gente que fez sucesso, não adianta fazer Ctrl-C, Ctrl-V. Tem que estudar na tua essência como você se conecta com o teu consumidor, simples assim. Eu acho que você já entra aí no tema da NRF, né? Que essas experiências teve muito lá, né? Sim, cara. E para falar de NRF, a gente tem que falar que assim, eles estão com o rabo preso, com medo. Passou, eles estão com. Quando a gente fala de varejo norte-americano, eles ainda estão numa crise de alta inflação, Sim. assim, diferente. A gente está acostumado a ter inflação, né? Passamos um período bom aqui, mas se tiver de novo, nós vamos batalhar como a gente batalhou nos anos 80 e a vida, né? Até os anos 94, lá quando o real apareceu, e a vida. Agora, o americano não está muito acostumado com isso, então o mercado lá está meio azedo nessa história. Então você vê muita ruptura, falta de produtos, os grandes players apanhando horrores no marketplace. Então, uma Best Buy, que você via lá uma porrada de eletroeletrônico para todo lado nas gôndolas, com as gôndolas com ruptura, pouco produto, porque o marketplace está matando esses caras. Os caras de moda, uma Macy's, né, gigantesca, uma porrada de andar, tal, tudo andar meio vazio, meio datado, envelhecido com o tempo, sabe? Então, são questões que estão sendo debatidas. No geral, eles têm um problema de inflação, e isso está corroendo a economia deles e como o cara consome, num país que está fechado para turismo. Então, China está com pandemia ainda e tem uma relação comercial com Estados Unidos cada vez mais conturbada, agora até com OVNI e balão rodando no céu, né? Então, assim, então, super complicado o turista chinês, que era o que mais gastávamos, e também os imigrantes também estão deixando os Estados Unidos pela situação econômica no momento, não está tão propício a crescer nos Estados Unidos nesse momento, o sonho americano não está tão bacana, você está caindo o número de pessoas indo para os Estados Unidos para consumir ou para trabalhar ou para viver, tá caindo, isso afeta diretamente alguns cargos, né, que eram ocupados por imigrantes ou por pessoas buscando novas oportunidades nos Estados Unidos ou por pessoas que estavam no começo na primeira jornada de trabalho da vida. E quando a gente fala de varejo, existe essa história que a gente contou no começo aqui, que os novos profissionais que estão entrando no varejo, eles não querem uma jornada de varejo de 6 ou 7 dias por semana, né? E aqui no Brasil a gente tem o mesmo problema, porque a gente está vivendo uma época de trabalho híbrido e as pessoas estão buscando alternativas de trabalho híbrido, né? Elas não querem estar ocupadas no final de semana ou no feriado, elas querem trabalhar da casa delas, num horário confortável, da maneira confortável, principalmente novas gerações. Então isso está dando um impacto direto no emprego, tá? E principalmente nas questões de necessidade de você automatizar mais o varejo. Que a gente nunca viu, mesmo no varejo brasileiro, um movimento tão forte de automatização em termos de self-checkout, totem de autoatendimento, tá? Então você pode ver, aqui no Brasil, qualquer Carrefour Express está adotando nos últimos meses bateria de self-checkout, qualquer mercado de médio porte hoje já está trabalhando com self-checkout com tendência, tirando a operação de caixa, já temos aí qualquer McDonald's, né? Hoje você tem muito mais totem de atendimento do que as questões de caixa lá. E não faz sentido. Num fast food, por exemplo, você tem que ter um caixa e ditar aquilo que você quer para alguém apertar um botão para você numa tela para dar uma maquininha para você pagar. A gente olha aquilo meio desnecessário. Então, a pessoa para apertar botão na tela, acho que não faz mais sentido. Né? Como você olha por esse... mas eu acho que é diante de uma realidade agora, né? Eu acho que nós tivemos isso. O momento é esse. Falta oportuno. E não é que eu tenho que matar as caixas e não ter mais caixa no mercado. Não é isso, não. É que eu tenho que pegar pessoas e redirecionar elas para atender pessoas.
E não para ficar passando produto, escaneando, apertando o É botão. isso aí que é legal, né? Ou seja, redirecionar para esse Exato. novo Porque conceito. falta gente no varejo, de qualquer forma. Eu vou Uhum. tirar a caixa, mas vai faltar gente em outras áreas do varejo. Então, quando a gente fala no supermercado com autosserviço, autoatendimento, é quem orienta o cara. Quem orienta o cara, quem ajuda o cara no meio da área de vendas, que é autosserviço, a ter uma compra melhor, a conhecer um produto. Hoje a gente bota na mão do promotor, do terceiro, mas pode ser um papel de um operador local, de um operador da própria marca. Então a gente vai criar novas posições, nós vamos criar novos cargos, nós vamos criar novas ciências em cima disso, tá? Não é que a tecnologia vai matar cargo. E, meu, quantos anos a gente não fala que tecnologia vai matar tal cargo, outro cargo, outro... Algumas coisas vão mudar, transformar, faz parte. Faz parte, entendeu? Acho que faz parte da transformação, mas eu falo, para cada robô que se cria, são, sei lá, 30 mecânicos de robô necessário. E a gente não pode entrar nessa seara nesse sentido, né? De tipo, Não, que isso aqui vai substituir as não, pessoas. muito Eu não longe. acredito nisso por causa dessa própria experiência que você falou. Eu vou fazer um recorte lá atrás, que você veio falando, né? Que o mercado norte-americano, que estão sofrendo, essa questão toda da inflação. Eles deviam ter pegado o Caio lá para dar palestra. A experiência que nós temos, né, Caio? Ah, com, então, com relação à inflação que nós temos hoje dentro do Brasil, qualquer brasileiro pode subir lá e dar um show muito para eles. varejista em outras épocas ganhou muito dinheiro com a inflação, porque ele comprava o Com produto a certeza. 10 e vendia 100, 50. É. Ele segurava o produto para vender mais caro. Eu acho que o grande erro até do varejo é esse, né? Se pegarmos historicamente, por que nós temos, nós temos dificuldade com o processo, a gente vê o próprio governo impondo posições da gente, controles, que era para que a gente pudesse colocar dentro da nossa empresa para saber os resultados, é porque nós sabíamos ganhar dinheiro com inflação. Eu não precisava controlar nada, eu já ganhava dinheiro só com o estoque do produto, era muito bom, né? E aí vem uma coisa que foi dita na NRF, que eu acho que é uma frase muito forte, tá? Tem a Kent Anquetil, da GDR, que é uma consultoria do Reino Unido. Ela Sim. fala que a gente está vivendo o fim da era da abundância. E isso Como tem assim? tudo a ver com o Conta que a gente está mais. falando. Falta consumidor, a gente tem que Sim. falar, falta colaborador, falta fornecedor, falta produto, né? Então, assim, a gente está numa época que ela fala que são os 3 Cs, né? Que foi que clima, conflito e Covid mudou o mundo que a gente vive hoje. Né? Então, assim, então isso mudou. Porque quando a gente fala de guerra da Ucrânia, para o brasileiro ainda não soa tão esquisito, né? Uhum. Mas quando você pega a Europa, cara, tem uma crise energética por conta da guerra. Da guerra. E isso inflacionou valores, produtos, preços. Isso está chegando indiretamente no Brasil em termos de insumos. Trigo, etc. Tal. Então, a gente vai ver, está vendo, inclusive, né, mudanças por conta disso também. Tá? A NRF, então, você, para esse que está nos escutando aqui, está nos vendo, você acha importante a participação dela? Você acha assim, fala assim, esse varejista aí tem que ir na NRF, por que ele precisa ir? Cara, primeiro pelo tipo de tradição que ela tem. Ela é um evento que ela acontece há 113 anos. Então, assim, ele é o mais tradicional evento de varejo do mundo, se não um dos mais tradicionais eventos do mundo por si só, tá? Em termos de economia, qualquer outra coisa. São 113 anos, então não dá para jogar isso fora, tá? A presença do Brasil é muito forte lá. Então, só de 35 mil pessoas que estavam lá esse ano, 35 mil crachás, diga-se de passagem, 3.500 são brasileiros, 10%. Então, Um assim, número então o bem Brasil expressivo. Né? bebe naquela fonte há muito tempo, pela tradição de estar indo há, sei lá, 20 anos no NRF, até mais, né? Que é 30 anos, que acho que o Marcos Gouveia foi um dos caras que começou a fazer isso, né, lá atrás, faz uns 30 anos que ele está indo lá. Você tem quanto tempo você está indo? Eu estou indo há 10, cara. 10 anos. Já. 10 anos, são 10 anos de feira já. Inclusive, o ano que teve online, eu fiz online. Mas, assim, são 10 anos. Então, isso permite. O que é um cara que vai 10 anos numa feira ou vai de maneira sucessiva na feira todo ano, né, anualmente? Você tem um retrato mais filme das coisas, menos foto. Então, você escuta com um filtro melhor um pouquinho em cima daquele já foi batido, já foi debatido. Então, muita gente pode ir a primeira vez lá esse ano, foi a primeira vez, falar, mas ninguém falou de metaverso aqui, morreu o tema? Falou, não. Porque é um tema que já está consolidado, eles estão entendendo que não é um momento de consumo para se investir agora, porque vai ter que fazer o básico, mas o tema não morreu.
Entendeu? Então, são nuances que a gente pega. Por exemplo, eu venho trazendo das minhas palestras, não se falou tanto ou da maneira tão forte em inteligência artificial. Mas para mim foi um dos insights mais importantes, até por qualquer dia que você abre aí o UOL, o Globo, tem chat GPT escrito em alguma notícia, né? Sim. Ou o DALL-E, ou o Midjourney. Então, assim, a gente está com uma profusão de ferramentas que lançadas, o Google ganhando, perdendo dinheiro, a Microsoft ganhando dinheiro. Assim, isso está mexendo no mercado, diria o metaverso desse ano, né? Brincadeiras à parte, né? Na história. Mas a transformação que a inteligência artificial causa é muito mais forte do que o tal do metaverso, que está bem distante das marcas de fato, como tecnologia e como rentabilidade. Se a pessoa achar que não ainda está longe dela, ela tem que lembrar, cada vez que ela abre um Microsoft PowerPoint, por exemplo, uma barra do lado chama design. Aquilo é o robô de inteligência artificial da Microsoft criando design de PowerPoint para você. E eles acabaram de anunciar que o Teams, por exemplo, né, que o pessoal usa muito para conversa, o Teams, o chat GPT vai criar a ata da reunião automática. E beleza, hein? Isso está no Pensar. nosso dia a dia. Então, assim, você vai daqui a pouco no teu banco, a inteligência artificial vai criar para você o teu melhor investimento baseado no teu perfil, vai analisar não sei quantas mil ações ao mesmo tempo e vai te dar algo mais mastigado do que o cara ficar analisando para você. O medo do Google é esse, que é assim, antes do Google você permitir alguma coisa para o Google, ele dá lá links para você ir buscar. E o chat GPT, por exemplo, ele mastiga essa informação e te dá a resposta daquilo que eles estão buscando. Aí você pode modular aquela resposta para mais profundidade ou mais assertivo dentro do que você quer. Então, dá para, assim, um tipo de uso, sei lá, eu estava com o Bruno do mundo do marketing, que é um parceiro, a gente cobriu pelo NRF, e numa live junto com ele, a gente brincou, falou, vou te mostrar funcionando ao vivo agora. Então, eu falei assim, defina para mim um roteiro de uma propaganda de refrigerante de laranja. No mesmo instante que eu botei, ele começou a definir para mim o roteiro. Você está numa praia de sol, tal, pessoas brincando, tal, ele fez o roteiro de uma propaganda de refrigerante de 30 segundos, com fala. Então, assim, é um pouco do poder que vai estar na mão das pessoas ao longo do tempo. Nós vamos ter uma geração de gente burra lá na frente? Acho que dá para discutir isso mais para frente, tá? Nós vamos ter que viver para Exato. discutir Vamos isso. vivenciar um pouquinho, tá menos régua na coisa. O pessoal tá numa palestra comigo agora de manhã, dá para olhar no Caio Semigiona, no perfil, mas o pessoal brincou comigo. Eu falei, eu sempre abro minhas palestras, eu finalizo a palestra mostrando ao vivo isso e falo, me fala um objeto, uma cor, uma pessoa e um local. E eles vão brincando no chat ou na fala quando é palestra. Nesse caso, nesse episódio, ele fala assim, é uma senhora asiática velha usando um tênis amarelo na praia, né? Cara, em um minuto eu girei a imagem. E é assustadora a imagem. É Uma senhorinha assustador. amarrando tênis amarelo numa praia. Né? Então, assim, cara, imagina que para o varejo de moda de pequeno porte, de cidade interior, tal, né? Ou mesmo nas capitais. Mas a menina fala assim, cara, eu queria uma menina usando um baby doll cor-de-rosa de unicórnio. Porque eu vou botar isso na vitrine e tal. Ela põe, faz um banner, tudo que está criado por inteligência artificial não tem royalty, eu não pago modelo, não tenho royalty, não pago nada. Estúdio, agência, zero. Manda imprimir, bota na fachada e bota a roupa lá na peça. Acabou. Entendeu? Então, assim, olha o poder disso, cara. E tá na mão. É hoje, para usar isso, grátis. Pois é, cara. Bom, isso é muito, É uma loucura. é muito Loucura. louco, né? Eu até me perdi aqui, mas a pergunta seria o seguinte, né? Eles enterraram esse varejo antigo ou não? Não, cara, de jeito nenhum. Desde que seja um varejo de experiência. E experiência, vamos falar o que é experiência, cara. É ainda ser atendido dentro da sua expectativa. Porque experiência, cara, pode ser uma vendinha de interior e o cara cumprimentar você pelo nome, perguntar como tá a tua família, ter um cafezinho para te servir, uma conversa agradável, um local para você esperar e sentar relaxado enquanto você compra alguma coisa ou não, tá? Depende muito do que for, cara. Então, assim, este varejo nunca, pode escrever, cara. Estamos em 2023. Nunca vai morrer esse varejo, cara. E Porque esse por mais varejo, que o cara nasça um. moda ali, né, que ele está É, conversando. Por isso você falou muito daquela questão, né? Você tem a tecnologia para que esses profissionais possam estar mais disponíveis para atender as pessoas, para ele dar essa experiência para as pessoas. eu É sou isso aí. visto como um profissional de varejo de tecnologia. Então, tecnologia deveria talvez tangibilizar ou direcionar sempre minha fala para enfiar a tecnologia. Sim, Mas eu sim. sou um dos caras que mais defende que tecnologia é meio, não é fim. Isso que é legal. Há pouco tempo atrás, até hoje, vai, nas minhas conversas de varejo, no converso que eu sinto com um varejista,
O cara fala assim, não, porque eu preciso modernizar minha empresa, eu preciso ser omnichannel. Ele fala assim, o que é omnichannel para você? Na maioria das vezes, e posso falar 95% das vezes que eu fiz essa pergunta, o varejista do outro lado não tinha ideia do que me responder. Então, assim, a tecnologia não é fim, cara. Isso aí. Não. Mas então responde pra gente, o que é omnichannel? Cara, o omnichannel por si só, ele deveria ser uma coisa muito mais complexa, tá? Tipo assim, realmente é uma integração absurda entre canais, entendimento de consumidor, né? Então, cara, o cara tá comprando online, o cara chega na loja reconhecido, sei que ele parou o carrinho que ele tava vendo, como é que eu vou comprar, é que ele comprou num lugar, quer receber no outro, quer pagar de um jeito, quer pegar lá. Essa conversa, ela teria que estar muito bem amarrada. Na maioria das vezes, cara, como os caras falam sobre omnicanalidade, omnichannel, eu quero comprar online e retirar na loja. Isso não é omnichannel, cara. Eu quero um cadastro que tá no online e tá na loja. Isso não é omnichannel, é um CRM bem amarrado, entendeu? Assim, então, assim, aí você entrou num certo. Eu acho que a gente está muito mais no multicanal ainda hoje do que no omnicanal. A gente ainda está trabalhando canais de maneira desassociada. Para muita empresa, o cara se tornou omnichannel porque ele montou um site. Ele montou um site, mas ele tem um multicanal, mas não, as experiências não são as mesmas. Anderson, eu faço uma pergunta braba. Fala, assim, um cara assim, um varejista. E para você, varejista aí que está nos acompanhando, vai aí nos comentários, responde essa pergunta brava do meu Não, eu faço uma pergunta brava. Eu falo assim, cara, se eu ligar para tua loja hoje, pelo telefone, alguém vai me atender e vender o que eu quero comprar? Na maioria dos casos, o cara para e fala, não tem ninguém que atenda, ou se atende, não tem como vender, não tem como entregar, não tem como fazer o meio de pagamento, né? Tem sempre uma trava. Eu falei, cara, o básico não está sendo resolvido. O básico não está sendo resolvido, cara. Então esquece digital. Eu falo assim, galera, antes de se preocupar em ganhar o mundo, ganha o teu bairro, velho. Muito legal. É a comunidade, né? Se total. você assistir um bate-papo do varejo que a gente tá aí, né? Nós falamos sobre uma comunidade, sobre as favelas. Sim. Nós trouxemos uma experiência de Belo Horizonte, tem uma experiência muito legal lá em Betim, na verdade, em Belo Horizonte, em Betim, né? No interior de Minas Gerais, uma favela com 60 mil habitantes, com milhões de faturamento e ninguém explora aquilo. E aí esse cara traz isso, né, clareando para a gente, jogando isso nos holofotes, falando, cara, tem que explorar aqui, ó. Tem mão de obra, tem... Eu quero, inclusive, trabalhar perto, porque o cara da favela tem que ser... ele quer treinar ali dentro, cara. Tem que sair de Betim para Belo Horizonte para trabalhar, às vezes. Você vê um deslocamento desse, o cara sai de Betim para Belo Horizonte para trabalhar, ou, às vezes, para fazer um treinamento. E o que acontece? Esse cara não tem endereço, e fora os preconceitos que existem. E aí os caras mas aqui na favela vão me roubar, cara. Tem muita gente boa. Muita gente boa. E aí, olha só, mas não pegando esse do bate-papo do varejo, é a comunidade, é o teu bairro. Você conhece realmente o teu bairro? As pessoas que estão ali, estão comprando no teu bairro. Você quer ver o golpe de karatê no meio do peito? Vai lá. Eu conheço pouquíssimos varejistas que conseguem identificar para mim de cabeça quem são os 20 melhores clientes que ele tem hoje. Com certeza. Eu estou perguntando os 20, não estou nem falando os 100. Ele vai começar a te dar uma relação aí aleatória, mas ele não tem... clientes, cara, você teria que ser amigo deles, cara. Não, eu conheço 2 ou 3 que são a minha amiga, a senhorinha que vem aqui todo dia, mas é ela que vem te você não fala com ela. Isso assim, você não conhece teus 20 melhores clientes, cara. Isso é horrível. Entender que você está longe desse cara, bicho. Você está dando de presente ele para um concorrente qualquer dia. Você está dando de presente para o Shein, para o AliExpress, para a Amazon. Você está dando ele de presente para o teu concorrente, que é o marketplace hoje, na maioria dos casos. Isso traz aí uma área que você entende bem, que é o banco de dados, né? Um CRM funcionando. Né? Dado a gente fala, dado hoje, falar que não tem dado é idiota. Porque assim, você pode ter papel de pão escrito com caneta Bic, isso é dado. É dado. Assim, você vai usar o Excel? Usa o Excel. Você vai usar um sistema da NASA? Usa o sistema da NASA, não importa. Mas você tem que ter informação para usar, cara.
É um absurdo você não conseguir Agora, o entender. pior, o cara tem informação, porque eu chego em algumas lojas, aí o cara, na minha época, eu brinco assim, na minha época, meu menino fala, lá vem o pai, na minha época, né? Na minha época, o cara pegava meu cheque lá, ele anotava atrás, meu endereço, você lembra daquilo? Porque, Sim. aí anotava o endereço atrás, eu falei, por que você está anotando? Ele falou assim, não, eu estou anotando que é uma regra. Não, você está anotando que se o cheque voltar, você me liga. Agora, se eu sou bom pagador, você nunca vai me ligar, né? Para saber. Então, ou seja, acontece isso até hoje, porque os caras falam assim: o senhor é cadastrado aqui no nosso programa? Sou. Bate o CPF, você bate. Não faz nada. Não Não faz tem nada. nenhuma informação com aquilo, não tem Nada. nada para trabalhar. Oportunidade disfarçada perdida aí, né, Caio? Totalmente, totalmente. Pode contar, podemos ilustrar um monte de coisa. A última vez que você comprou um remédio numa farmácia e a farmácia te ligou depois para saber se precisava do remédio de novo? Nunca. Entendeu? A última vez que você comprou leite, o cara vai lá no mercado, o cara compra leite para beber. Leite de bebê, assim. Não tô nem falando leite que toma tal, porque o leite você pode comprar aleatório, porque tal. O cara compra leite de criança, ou seja, ele precisa comprar aquela lata de leite a cada 15, 20 dias, cara. Cara, eu É tenho porque que. você vê a frequência do cara de compra até. Então, eu não tô fazendo nada. Não tô fazendo nada, não tenho um gatilho para esse cara. Assim, e é assim, mas eu tenho o registro de quem comprou? Tenho. Eu sei quem comprou? Sei. O que você faz? Nada. Cara, Tipo, eu adoro isso porque é isso que a NRF trouxe aí, né? Você trouxe muito isso nessa fase de realmente saber lidar com esses dados e desenvolver isso. quer dizer que o Essa varejo americano é o mais experiência. inteligente do mundo, tá? Porque eles Oi? erram pra caramba. Não quer dizer que o varejo americano é o mais inteligente do mundo. Eles erram pra Não, caramba. mas Mas eu o acho que que a gente fala, cara, a prática do que nós estamos falando, ela é simples. Tem que só ser feita, entendeu? eu acho que nós estamos falando aqui de uma feira mais assim, como um ponto de encontro para debate, como tem Só. a APAS, como tem a Superminas, Agas e outras feiras. Eu acho que esse debate ele é saudável. E eu quero. E é o que A, mais vale a a, pena. É o oi? networking. Essa É conversa que mais network, vale a essa pena, cara, troca que porque você você está está falando trazendo aqui. engajado. Está todo mundo buscando inovar, entender, estudar. Então você está discutindo, às vezes, com um cara que é teu concorrente, mas o cara está passando o mesmo apuro que você. Então por que nesse momento fala, cara, e aí? O que você está sorrindo? Pô, tô assim, tá. Você não sabe teu dado estratégico, qual a tua ação estratégica, mas você debater com o cara qual o tamanho do problema é bacana. Hoje eu vi o IDV lançando lá, o Jorge, né, que a gente falou dele aqui, Sim. lançando lá uma questão que eles vão conversar com o governo sobre taxar os marketplaces. Ele falou, cara, não dá para a gente competir vendendo online Sim. com o marketplace que está se promovendo a não vender com imposto. É o cross-border, né, que os caras vão fazendo. Então, ele falou, cara, a gente precisa trabalhar. E aí, a ideia é o seguinte, se vai subir imposto no marketplace ou reduzir imposto do varejo, eu falei, não importa, mas pau que bate Chico tem que bater em Francisco. Isso aí. Né? Nós temos que ser para cima ou para baixo, a gente tem que igualar realmente para ter competitividade. Senão, não, mas é que os caras do varejo é tudo rico, tudo quer explorar. Fala, gente, é quem emprega. É isso aí. É o que mais emprega, né, cara? É o que mais emprega. Então, assim, cara, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, entendeu? Assim, porque a gente precisa de um varejo competitivo sob as mesmas regras. Todo mundo tem que jogar o mesmo jogo, entendeu? Assim, eu acho que isso que é bom, que é bacana. E essas regras, elas precisam ser claras, né, para a gente ainda, quando se fala do Brasil. Eu vou pegar novamente aquele ponto lá que você falou, e aconteceu um caso muito interessante comigo. Eu fui numa determinada play aqui, numa farmácia, né, e aí ela solta um cupom das promoções para mim. E aí eu até publiquei isso, falei, cara, não tem lógica. Aí de repente saiu lá as promoções, que assim que você compra, tem umas Nada a ver. promoções. Tava te vendendo absorvente íntimo, né, cara? Ah, cara, saiu lá shampoo, cara, tudo a ver comigo. Eu falei, puta, eu publiquei, eu falei, cara, vocês conhecem demais a Eu gente. falo assim, isso é entender o consumidor na essência, né, cara? Puxa vida, eu falei, cara, quem será que ele está imaginando que eu vou levar esse shampoo aqui? Faz parte. Isso é esse tratamento de dados, né? Hoje que a Sim, gente tem sim, é dificuldade básico. com relação a isso. É tão difícil assim, Caio, tratar esses dados? Não, cara, não. Com o tipo de solução que nós temos hoje, não é, cara. Com o tipo de solução que hoje já pode ser ofertado no mercado, não é, cara. Já foi o seu tempo disso ser uma dificuldade absurda, abissal, de você conhecer o consumidor, quem que compra. Eu acho que tem mercados com complexidades mais difíceis ali de ser atendidas, né? A Sim. gente brinca, por exemplo, mercado pet, né? Mercado pet, você tem o cachorro, que é o usuário,
mas o consumo, que é o consumidor, vai. Consumidor, né? Mas o cliente não é o cachorro, o cliente pode ser o pai do pet, a mãe do pet, a pessoa que mora junto, a pessoa que trabalha na casa, tem uma série de pessoas. Então, para quem que você está mandando a promoção no final do dia? Pensando no jeito que aquele cachorro comporta, ou tem 4, 5 pessoas cadastradas com aquele cachorro? Então, tem nuances de mercado, entendeu? E complexidades de mercado precisam ser entendidas e tal, mas algumas coisas mais simples já dariam para ser resolvidas de maneira muito fácil, entendeu? Por exemplo, eu acho um absurdo nos dias de hoje ainda receber uma mensagem de publicidade tipo lista de transmissão sem nenhuma identificação de quem eu sou, o que eu fiz. Eu acho um absurdo você um bloco de texto desse tamanho, né? Oi, Caio. Aí vomita a promoção lá e dane-se. O que acontece? Nada. Cara, hoje eu recebi na lista de transmissão aqui, eu falei, não acredito, eu vou até ligar para esses caras, não pode. Olha, tem aqui esse produto, um produto perecível, não vou mencionar, porque senão fica muito, né, a exposição aqui, e ele está vencendo amanhã, mas nós estamos num preço muito bom. Eu falei, não pode, esse cara não fez isso comigo, não. E numa lista que eu imagino o tanto de pessoas que ele deve estar recebendo aquilo aí. A comunicação foi fator também de conversa lá na MRF? De comunicação com esse cliente? Não tão pontual, mas já se entende que a comunicação, no sentido de você estar mais conectado com o consumidor, é necessária. A questão é qual é a linguagem hoje. Existe uma variável de linguagem muito grande. As marcas têm que, por exemplo, num TikTok. Depende. Se teu consumidor está no TikTok, tua marca tem que estar no TikTok. A marca tem que estar, sei lá, no YouTube, com um canal tal, depende. Se há maneira de você criar um conteúdo útil para lá, aí sim. Mas eu acho que tem sempre essa relativização. Assim, você tem que ser relativo ao que é a tua marca, quem é o consumidor e como ele compra. Invadir, então, esses canais é importante, né? Para eles estarem se comunicando com esse consumidor. Desde que faz parte do teu consumidor. Desde que o teu storytelling esteja tudo conectado, esteja tudo tal. Se tiver tudo na mesma linha, não é um problema. Não, ótimo. Ô, Caio, olha, eu ficaria horas e horas aqui falando com você. Você é fantástico, cara, e eu quero novamente trazer o bate-papo do varejo aqui com outro tema contigo, trazer essa expertise sua aí. Caio, eu sempre provoco aqui os convidados a trazerem dicas para promover aí a esse varejista que está aí nos assistindo e também nos participando aqui, ouvindo também, que ele possa praticar amanhã, cara. Disso que você trouxe da NRF, fala assim, cara, começa amanhã isso aqui, já faz aí uma dica para ele começar a fazer isso já amanhã, para funcionar aí. Depois eu gostaria que você falasse um pouquinho do teu livro, do teu trabalho aí, para que as pessoas possam acessar aí. Eu acho que assim, eu podia falar, faça isso que foi falado na NRF, mas eu acho que a gente entra no modelo Ctrl-C, Ctrl-V. Eu diria falar assim, eu acho que não tem um melhor consultor para o teu negócio do que o seu próprio consumidor. Muito bom. Conversa, entende, questiona, provoca o teu consumidor. Nem sempre ele vai ter a resposta, né? Já diria Henry Ford, né? Se eu perguntasse para os meus consumidores, eles pediriam cavalos mais rápidos, não um carro, né? Mas se você está se perguntando por um carro, se já está pensando no carro ao invés de cavalo mais rápido, como é que você provoca o teu consumidor para saber se o caminho é certo? Uma lição que foi aprendida na pandemia e ainda aplicada até hoje é testa tudo e sempre, mas erra rápido, entendeu? Então, assim, testa tudo. Tô com uma ideia. Bota na prática, cara. Uma frase minha de cabeceira. Eu uso como mantra, cara. Eu troco todos os eu acho por um único eu sei. Então, assim, eu troco todos os eu acho, porque nenhum... Você pode somar quantos eu acho você tiver, cara. Nenhum é eu sei. Então, assim, a gente tem que deixar de achar as coisas e saber as coisas. Saber é só testar, cara. Só testar. Então, assim, vai lá, eu acho que isso não vai dar certo. Põe na prática. Se não deu certo, a gente já sabe que não deu certo. Entendeu? É tão simples quanto isso, cara. Eu acho que, assim, a gente tem que se provocar mais nesse sentido, sabe? Acho que é uma regra de ouro para mim, esse negócio. Eu brinco, sei lá, eu com a esposa no shopping, lá que roupa bonita, eu falo, prova. Porque pode ser bonita no manequim, não bonita em você, né? Ou pode ser o contrário, não ser tão bonito no manequim, fica fantástico em você. Assim, prova em você. Não mas eu acho que vai ficar feio. Eu falei, prova. Então, assim, tudo na nossa vida a gente tem que se propor a fazer isso, cara. Testa.
Isso mesmo, cara, muito bom. Olha, e para você aí, vai nos comentários, já pede alguns temas aí para gente no Bate-Papo do Varejo, vai compartilhando também, dando like aí, que o Caio merece. Caio, eu só tenho que te agradecer. Mas antes disso, espera aí, entre lá no mestrevarejo.com.br, adquira o nosso e-book lá, ó, Crise para alguns, soluções para outros. Isso aí. Traz esse debate com a gente aqui, tem vários e-books, cursos lá, mestredovarejo.com.br, para você aí, varejista, já vai entrando lá no site, já vai acessando várias informações, ou evarejo.com, onde você vai encontrar muitas informações aí sobre as mentorias online que a gente está praticando com vários varejistas aí. Caio, tem várias pessoas aqui, eu tenho certeza que quer te acompanhar mais. Fala aí como encontrar o Caio, o que precisa fazer para ter mais informações. Boiada, cara. Qualquer rede social, @CaioCMGO de Camargo. Peguei o ritmo na Riachuelo lá quando eles encurtaram o nome. Então, Caio CMGO em qualquer rede social, LinkedIn, TikTok, Instagram, qualquer outra que vem pela frente, Twitter, né, também. Também muito importante, bacana, cara. A gente está no podcast, mas também vai lá no VarejoCast, está bem legal. A gente está, eu e o meu parceiro Fred Alecrim, estamos 2 vezes por semana produzindo episódios bacanas, terças e sextas. Acompanha a gente também. Acompanha aqui, acompanha lá, a gente fortaleça os podcasts de varejo. A gente está tentando aí trazer novas mídias para esse mercado e é um trabalho árduo que o Ederson tem, que eu tenho, que outros têm também, outros amigos que a gente tem no mercado aqui. Eu acho que vale a pena vocês privilegiarem todos nós nessa história toda aqui e tal, porque realmente acho que muito do varejo ajuda não só o dono do negócio, mas o vendedor dele e as gerações futuras que chegam no nosso mercado também. É isso, meu amigo. É isso aí. E eu sou fãzão lá, tá, do Varejo Cast. Vai lá, com certeza vale a pena escutar assim. Tá lá na academia, coloca o fone de ouvido. Não tem tempo. Episódio de 15 carro, chato. Foi lá, cara. É bom demais. Os debates são enriquecedores e com certeza eles trazem muita coisa. Caio, muito obrigado. Deus te abençoe imensamente aí. Conto sempre com você. Valeu, meu amigo.